Esse é um dos salmos que eu mais gosto, né? Assim, que alegra profundamente o meu coração todas as vezes que eu leio esta palavra. E também, irmãos, é um salmo de batalha espiritual. Então, quando você estiver lutando de forma intensa contra o teu inimigo, que você possa lançar sobre a sua vida essas palavras, este salmo, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então diz assim o Senhor, no Salmo 46, versículo 1 em diante: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Peça que Deus fale contigo esta manhã. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus forte, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai. Chegou a hora de falarmos, Senhor, da glória, mais uma vez de Ti, Senhor. Chegou a hora de nós ministrarmos, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor. Pai, nós somos incapazes, labassúbia, iatracheia, serebecamba, ricalamanaia, serebicondorubicandaias. Somos incapazes, Senhor, Pai, Senhor, de falar por nós mesmos daquilo que é Teu, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo nos envolve, Senhor. O Teu Espírito Santo envolve a Tua igreja, Senhor. Marca a Tua igreja, Senhor, da glória, Pai. E eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo, agora, meu Senhor, agora, meu Rei, derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças, Senhor. Fala os meus ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Move os meus lábios, Senhor, de toda a terra, Pai. Transforma o meu coração e a minha mente agora, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada por Ti mais uma vez, meu Senhor. Pai, exalta o Teu nome agora, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor, da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Liberta o cativo, Senhor. Destrói a enfermidade, Senhor, com Teu poder, Senhor. Fala alto as vidas que aqui estão, Senhor, para que haja liberdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, esse salmo, como eu disse no início da leitura, é um salmo de extremo poder de Deus, né? E é interessante porque Deus sempre nos surpreende, né? Eu sempre falo assim, que nós não conseguimos e não podemos, obviamente, colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer assim, ó, Deus sempre faz assim. Não, o nosso Deus, Ele é soberano, né? O nosso Deus, o único compromisso que Ele tem é com a palavra dEle, né? Mas as formas dEle agir, as formas como Deus trabalha, né, são de exclusiva, são baseados na exclusiva vontade dele, né? Eu já disse aqui que uma vez estava orando e Deus ele dá um jeito de nos ensinar sempre, né?
uma vez estava orando assim e estava clamando ao Senhor, estava falando: Senhor, faz assim, Senhor, faz assado, faz daquele jeito assim e tal. E aí eu parei um pouco, né? Porque o ser humano é tagarela, né? Começa a falar com Deus e não dá espaço para ouvir a voz de Deus, né? Porque a oração é uma conversa, né? A oração não é uma reza, não deve ser uma reza, mas a oração é uma conversa. Então, tem momentos para você falar e tem momentos para você ouvir a voz do Senhor. Então, quando eu comecei a clamar, e de repente eu parei assim, para sentir o Espírito Santo de Deus, e aí o Senhor falou para mim claramente, Ele falou assim: quem é você para dizer como eu devo fazer as coisas? E eu compreendi claramente, né? E a minha oração, ela nunca mais foi daquela forma, né? Deus tem sabedoria o suficiente para saber fazer as coisas, e nós só devemos clamar e dizer a Ele aquilo que nós necessitamos, ou aquilo que nós desejamos, ou aquilo que ou apresentar as vidas pelas quais nós estamos intercedendo, e as formas que a bênção vai acontecer dependem exclusivamente do poder e da vontade do Senhor. Você compreenda isso. Nosso Deus não é o nosso escravo. O nosso Deus, né, ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada nas nossas vidas. O nosso Deus, né, ele tem prazer em executar aquilo, né, que nós clamamos e buscamos nele. Mas nós devemos entender e nos colocar nos nossos lugares, né, que a vontade soberana de Deus sempre deve acontecer. Porque a nossa vontade, muitas vezes, ela é insana, né? A nossa vontade, muitas vezes, né, se fosse cumprida por Deus, geraria, às vezes, coisas ruins ao invés de coisas boas, por conta, né, do tempo, por conta do timing, né, por conta, né, daquele momento específico que nós queremos a bênção, e ainda não é o momento da bênção acontecer, não é verdade? E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Esse salmo aqui, ele foi escrito, né, segundo a Bíblia, pelos filhos de Corá, né? E os filhos de Corá, né, eles obviamente são descendentes de um homem, né, chamado Corá. E Corá foi uma pessoa que foi ali destruída por Deus no deserto, por conta da sua rebeldia e rebelião contra Moisés. Corá, né, a família de Corá, né, juntamente com 3 outras famílias, se ajuntaram e ali convenceram cerca de 250 homens, segundo a Bíblia, né, a se levantarem, né, em sedição ali contra Moisés. E Moisés simplesmente apareceu, né, de frente àquelas pessoas que estavam ali questionando a sua liderança, e Moisés disse a eles: olha, vamos acender os nossos incensários, né? Vocês acendam os de vocês, e nós acendemos, eu e Arão acendemos os nossos aqui, e aquele, né, que o Senhor receber, né, esse sim é aquele considerado líder pelo Senhor. E o Senhor veio com grande ira, né, e disse a Moisés assim: Moisés, avisa o povo que se afastem dessas 250 pessoas. Avisem as tribos para que se afastem deles, né? E quando Moisés avisou: olha, é melhor vocês se afastarem dessas 250 pessoas, né, que estão ali questionando, né, aquilo que eles estão questionando. E quando as pessoas se afastaram deles ali, o Senhor abriu a terra em terremoto e ali consumiu essas 250 pessoas e soterrou essas 250 pessoas. E é interessante porque a Bíblia fala assim: e os filhos de Corá, eles foram ali salvos, né? Eles foram ali, eles não foram afetados, vamos dizer assim, por aquela obra do seu pai. E aí os filhos de Corá escreveram diversos salmos, né? Escreveram diversos salmos, e um dos salmos que eles escreveram foi o Salmo 46. E também, irmãos, né, de forma surpreendente, o nosso Deus,
ele sempre disse assim para o povo de Israel como lei. Existia uma lei onde o povo de Israel não podia se casar com mulheres estrangeiras. E o Senhor disse claramente assim na sua palavra, que o motivo pelo qual o povo não poderia se casar com mulheres estrangeiras é porque essas mulheres corromperiam o coração do povo de Israel para que eles cultuassem outros deuses, né? E surpreendentemente, uma mulher, uma prostituta chamada Raabe, que vivia ali em Jericó, né, estrangeira, primeira cidade que Josué conquistou. Essa mulher ajudou ali, né, o povo de Israel, os espias que foram enviados àquela cidade para ver como era a fortaleza daquela cidade. E aquela mulher ajudou esses 2 espias, e esses espias, né, e ela pediu para eles, né, que quando eles fossem ali para destruir a cidade, que eles poupassem a vida dela. E os 2 espias prometeram que isso aconteceria, né? E ali falaram com Josué, e Josué garantiu ali que aquela mulher viveria. Era uma prostituta, né? Mas esta mulher foi salva pelo povo, por Josué, foi salva por Deus, e da sua descendência nasceu Jesus, né? Como o nosso Deus nos surpreende, né? Como o nosso Deus, né, ele trabalha o coração, e ele é um Deus perdoador. Uma mulher que praticava atos terríveis, se prostituía, se converteu ao Senhor, e pela sua conversão ela foi salva e teve o privilégio, né, de, através da sua descendência, né, vir o Salvador, né? Então, para o nosso Deus não há limites, né? A sentença de Deus, ela é estabelecida, mas quando há o arrependimento, quando há ali, irmãos amados, quando existe um coração voltado para Ele, independentemente do tamanho do pecado do homem, conforme Deus disse, né, no livro de Isaías, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se transformarão em brancos como a neve. Então, para vocês verem e entenderem que somente é necessário um coração arrependido, um coração voltado para Deus, para que Deus possa transformar uma vida, para que Deus possa transformar uma história, né? É por isso que o Senhor fala, né, que Ele não apaga o pavio que fumega. É por isso que o Senhor fala que Ele não quebra, não despedaça a cana que está quebrada, a vara que está quebrada. Porque o pavio que fumega, o pavio que ainda sai fumaça, pode pegar fogo ainda. O Senhor tem esperança, né, que pegue fogo, né? Se a vara está quebrada, o Senhor tem esperança que a vara seja consertada, né, para que ainda assim ela possa, né, ter a sua utilidade, não é verdade? Mas voltando aqui ao Salmo 46, irmãos, vemos aqui, né, o salmista dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E se você observar este salmo curtinho, né, em 3 versículos o Senhor fala: Deus é o nosso refúgio. Em 3 versículos, num salmo tão curtinho, o Senhor, ele expõe ali, né, o salmista expõe ali esta afirmação: Deus é o nosso refúgio. E esta é uma condição fundamental para o homem, né? Porque as lutas e as nossas necessidades neste mundo são muitas vezes difíceis de enfrentar. Quantas vezes as lutas são lutas grandes que às vezes nós achamos que nós não vamos suportar. Mas o Senhor, Ele sempre se mostrou ali disponível como sendo aquele em que nós devemos buscar. E como refúgio, irmãos, como um refúgio, né? E o que significa refúgio, irmãos? Significa que é o lugar aonde nós buscamos ali proteção. É o lugar ali que nós buscamos um lugar de conforto, um lugar aonde a gente possa passar por momentos de dificuldade mesmo, né? Um lugar de refúgio é um lugar onde nós nos escondemos.
É um lugar onde nós buscamos ali um espaço e um momento onde a gente possa descansar. Descansar. E esse é o nosso Deus. Aquele que nos dá descanso, conforme Jesus falou, né? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Ou seja, se nós não colocarmos no nosso coração que o nosso Deus deseja que nós pratiquemos essa atitude, e se nós não nos conscientizarmos que nós necessitamos disso, nós não vamos encontrar isso em nenhum outro lugar. Muitas pessoas talvez busquem refúgio em diversas situações, talvez numa vida, numa pessoa, talvez nos diversos cultos que existem por aí, nas diversas religiões ou seitas que existem por aí, né? Mas aonde nós encontraremos guarida para as nossas vidas é no Senhor. É no Senhor. E você se acostume, sabe? Se acostume a praticar isso. Porque não é só num momento de extremo sofrimento que você deve praticar isso. Eu sei que talvez existam preocupações no seu coração hoje. Eu sei que talvez existam ansiedades no seu coração hoje. Passou já a virada do ano, e tudo começa a se transformar e tudo começa a acontecer de forma natural, como é aquilo que Deus estabeleceu, o próprio Deus falou, que ninguém poderia impedir o sol de nascer, porque é uma ordenança perpétua, assim como o Senhor falou, que é Ele, o Senhor, que estabeleceu limites, para que o mar não avance sobre a terra, ainda que hajam situações que ele avance um pouco a mais daquilo que deva ser. Por ordenança perpétua, o Senhor disse, ele não avançará sobre a terra. Então, irmãos, nós devemos compreender, que o nosso Deus, aquele que fala tantas coisas dessa forma, que nos promete tantas coisas e que fala da sua grandeza e do seu poder de forma tremenda na Bíblia, quando Ele nos convoca e nos chama para que nós estejamos nos refugiando nele, é porque o Senhor quer abençoar, é porque o Senhor sabe que nós vamos necessitar disso em algum momento da nossa vida ou nos diversos momentos da nossa vida. E não deixe a ansiedade, a ansiedade deste mundo gerar coisas ruins na sua vida. Antes busque a paz, a orientação, a sabedoria de Deus, como sendo um refúgio para você, E isso é muito bom, irmãos, porque quantas vezes, vem alguma notícia, ou vem uma situação na nossa vida e que nós, para a nossa vida, e que nós, que afeta emocionalmente cada um de nós, E quando isso acontecer, irmãos, é hora de você buscar o Senhor. É hora de você se apresentar a Deus, conforme Deus nos orientou. Vá para o seu quarto ali, na intimidade do seu quarto, e busque o Senhor. Na intimidade ali do seu aposento, aonde você tem momentos de extrema intimidade, que você busque o Senhor ali também, em intimidade, para que o Senhor possa o quê? Lançar bálsamo sobre a sua vida, para que o Senhor possa lançar sobre você, sabe, uma injeção de ânimo, para que você possa prosseguir, entendendo que o teu Deus não te desampara, entendendo que o teu Deus, Ele cuida de você sempre, E o Senhor fala, olha, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as terras tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. O salmista, obviamente, aqui, ele deu uma ênfase extrema, extrema,
num momento de dificuldade que nós podemos passar. E a resposta dele para esses momentos, né, de necessidade extrema, né, é que nós não seremos abalados. E que você, sabe, irmãos, que você olhe para a palavra de Deus e que você transforme a sua vida baseado na palavra do Senhor. Eu sempre falo, irmãos, que as nossas emoções devem ser controladas por nós. Você não vai conseguir evitar uma emoção, porque faz parte do ser humano. O ser humano, ele sente medo, ele sente dor, ele sente angústia, ele sente tristeza, assim como ele sente alegria, ele sente opressão, ele sente paz. São coisas que acontecem na nossa vida, são coisas naturais, fazem parte da vida do homem. O problema é que o homem muitas vezes não consegue controlar essas emoções, e essas emoções, elas começam o quê? A controlar a sua vida, quando na verdade nós deveríamos controlar as emoções. E o Senhor Deus está dizendo aqui, na verdade é isso, através do salmista, quando ele está dizendo, olha, pode acontecer um monte de coisa na vida de vocês, pode acontecer, de você enfrentar grandes lutas tremendas, mas que você não se abale, que você não se abale, conforme o salmista disse aqui, nós não temeremos, E que nós nos acostumemos a exercitar isso nas nossas vidas. Eu sempre falo, irmãos, sabe? A alma, o que é a alma? O que é a alma do homem? O corpo você conhece, os ossos, a carne, os nervos, Você conhece os órgãos do corpo. A alma, o que é? A alma é a personalidade da pessoa. A alma são os sentimentos da pessoa. A alma, na verdade, é aquilo que dirige a vida da pessoa, E a alma é que vai para julgamento, porque o corpo vai ser enterrado. A alma vai para julgamento. Então as suas emoções, os seus sentimentos, o seu intelecto, tudo isso deve ser gerido e controlado por você, para que você não peque. Para que você possa, através do controle emocional que você tenha, através dos frutos do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, que você possa viver segundo o padrão que Deus estabeleceu para nós, para que nós possamos viver e viver bem, irmãos, Porque se nós não fizermos isso, e nós nos deixarmos dominar pelas nossas emoções, os sentimentos, nós vamos acabar num fundo do poço muitas vezes. É por isso que muitas vezes, irmãos, existe a depressão. Sabe, a depressão, ela é uma doença da alma. A depressão é uma doença da alma. Você não consegue ir num médico e o médico fazer uma cirurgia ali para tirar a depressão. A depressão é uma doença da alma e ela é gerada, ela é gerada pela falta de controle emocional que existem nas pessoas. E você pode fazer uma análise, uma analogia do que é a depressão, e você vai entender e compreender que é um acúmulo de emoções e sentimentos não controlados, que em determinado momento começa a controlar completamente a vida da pessoa, ao ponto da pessoa não querer tomar banho mais, ao ponto da pessoa não querer sair mais, ao ponto da pessoa não querer se levantar da cama mais. Ou seja, domina completamente a vida da pessoa, quando na verdade a pessoa deveria exercer um papel, completamente inverso, sobre essa situação, E eu vou dizer para vocês, irmãos, sem medo de errar, e vocês sabem que eu sou uma pessoa, que valorizo muito a ciência, porque eu sei que a ciência vem de Deus, Os médicos têm sabedoria que vem de Deus, os remédios, são bênçãos de Deus para as nossas vidas, para que o homem não sucumbisse, A invenção dos remédios, é algo divino, vem de Deus, Mas ao mesmo tempo existem as questões espirituais, e você deve compreender isso, que questões espirituais são tratadas também no mundo espiritual,
E eu me lembro que uma vez eu fui chamado para visitar um diácono que estava com depressão. O diácono não sai da cama. E a mulher dele sofrendo. E aí ela pediu: pastor, não dá para você ir em casa lá, tal, conversar com o meu esposo? E aí eu fui lá, eu e a Rosana, né? Fomos lá, tal. E aí cheguei na casa dos irmãos lá, tal, entrei lá. E aí o irmão estava no quarto, não saiu do quarto, só a irmã lá, né? O irmão no quarto. Aí eu falei assim: chama lá o seu esposo. Aí ela foi lá, chamou, com muito custo ele veio. E aí eu comecei a ler o Salmo 91. Já contei isso aqui uma vez. Comecei a ler o Salmo 91. E no meio da leitura do Salmo 91, aquela pessoa foi liberta da sua depressão, voltou para a igreja, de forma instantânea, miraculosa. Deus operou ali pelo poder da palavra, né? Pelo poder da palavra. O Salmo 91, não adianta você abrir o Salmo 91, né? E achar que ele tem poder. Não, é a palavra de Deus que tem poder. Quando a palavra de Deus é ministrada, ela tem poder, né? Diferentemente de quando a palavra de Deus é lida. A palavra de Deus ministrada tem poder. A palavra de Deus lida gera conhecimento. Então, que você compreenda e entenda que as forças espirituais desse mundo, né, militam, obviamente, contra as nossas vidas, tentando fazer com que realmente haja ali o sofrimento. E aí, o que acontece, irmãos? E aí o que acontece? Satanás, né, o nosso inimigo, aquele que veio para roubar, matar e destruir, segundo o próprio Jesus Cristo, ele se aproveita desses momentos de fraqueza espirituais das pessoas, aonde elas estão dominadas pelos seus sentimentos, e aí ele começa a agir, e ele começa a falar, e ele começa ali a tentar realmente a fazer a obra de forma definitiva naquela vida, gerando sentimentos de suicídio, gerando sentimentos ali, né, de desistência, gerando sentimentos ali de separação, e toda a sorte de sentimentos destrutivos, porque é isso que ele veio fazer. Ele veio para destruir, ele veio para roubar e para matar, né? Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, que você entenda e compreenda, sabe, irmãos, que a nossa luta, conforme disse o apóstolo Paulo na carta ali à igreja em Éfeso, ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é sim contra os principados e potestades e poderes das trevas que militam nas regiões celestiais. Ou seja, nós devemos compreender todas essas coisas. Vamos deixar de ser pessoas que raciocinam simplesmente de forma natural, para nós também termos a sabedoria do mundo espiritual. É lógico, irmãos, que você deve compreender e entender que muitas vezes, algumas vezes, e na maioria das vezes, existe a ser-vergonhice espiritual. Existe, né, a pessoa, né, que sabe que o mundo espiritual existe, mas ela, né, ignora essa sabedoria, esse entendimento, e quer viver no fundo do poço, e quer ali praticar atitudes que vão levar ao fundo do poço. Ela não muda, ela sabe que aquela atitude que ela está praticando vai levar ao fundo do poço, e ela continua ali praticando, independentemente da sua sabedoria, do seu discernimento sobre aquela situação específica. E é lógico, irmãos, né? Você imagina, né? Você está num poço de lama, e você, ao invés de procurar ali o socorro, você vai se afundando cada vez mais. Você vai se afundando cada vez mais. É lógico que coisas boas não irão acontecer, né? É lógico, coisas boas, né, deixarão de acontecer na sua vida por conta das suas próprias atitudes. Por conta das suas próprias atitudes. E o ser humano
O ser humano, quando ele não se controla emocionalmente, ele fica à mercê das trevas, como eu falei, né? Dando o exemplo aqui do suicídio, mas existem outras situações específicas que acontecem, a violência, né? Às vezes a pessoa está ali, né, recebe uma fechada no trânsito, e ali perde o seu controle, e ali acontece um assassinato, e ali acontece uma tragédia, e ali acontecem situações ruins, por conta da falta de controle emocional que todo ser humano deve ter. Todo ser humano deve ter. E nós não podemos, irmãos, ignorar a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus, que disse palavra, se nós lêssemos os evangelhos, os 4 evangelhos, e atendêssemos a voz do Senhor Jesus, com certeza a igreja de Cristo seria completamente diferente. Somente nos 4 evangelhos, quanto mais lendo a Bíblia toda, ou seguindo a Bíblia toda, né? O Senhor Jesus, ele disse assim, que nós devemos ser prudentes como uma serpente, e simples como uma pomba. Quando você deixa, eu sempre falo, quando você deixa de cumprir a palavra do Senhor, coisas ruins sempre acontecem. Quando você deixa de ser prudente, você está abrindo brecha para que Satanás atue e haja em determinada situação que você não foi prudente. Porque Jesus falou, você tem que ser prudente. Você tem que ser prudente. Como uma serpente que fica atenta, né, àquilo que está ao seu redor. Ao mínimo movimento ela ataca, né, porque ela é prudente. Foi o exemplo que Jesus usou para representar a prudência na nossa vida. E todas as vezes que as pessoas fogem da palavra do Senhor, eu vou dizer de novo, elas estão abrindo brechas para que Satanás ele entre e atue exatamente naquela área que você está deixando de agir conforme a palavra do Senhor. Aí você talvez se pergunte assim, né? Pô, pastor, mas como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu estou falhando em determinada área? Porque ele te observa. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Ele não toca. Então ele anda ao nosso derredor. Só que ele não pode agir contra você, porque você é de Jesus, porque você é uma pessoa fiel a Deus, porque você é uma pessoa que zela pelas coisas que são de Deus da sua vida, porque você é prudente, porque sobre você estão os frutos do Espírito Santo de Deus, então você tem autocontrole, você tem longo ânimo, você não perde as estribeiras fácil, né? Tudo isso deve fazer parte da sua vida. E quando existe uma falha, como ele está te observando, ele sabe que você falhou, né? E quantas vezes Satanás prepara armadilhas, porque ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar, mas ele prepara armadilhas para que você possa pecar. E aí sim ele possa agir na sua vida por direito. Por direito. Então ele fica matutando e ele fica ali planejando situações para colocar à sua frente para que você peque, como ele fez com Adão e Eva. Ele observou que Eva olhou para o fruto e queria comer o fruto. Ele observou que ela queria comer o fruto, porque a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, né, e viu que a fruta era agradável aos olhos. E ali ele só foi lá e falou: vocês não podem comer do fruto, né, que está no jardim, do fruto das árvores que estão no jardim. E Eva falou: não, a gente pode comer de todas elas, menos desta árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão nós vamos morrer. Ela sabia de tudo.
ela sabia de tudo, ela tinha conhecimento de tudo. E Satanás falou para ela assim: não, Deus é mentiroso, vocês não vão morrer não, vocês vão ser igual a Ele. Que coisa terrível, né? E ele tem experiência nisso, né? O diabo tem experiência nisso, né? Ele era um anjo de luz, né? Chamado Lúcifer, né? E a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. Ele era formoso. A Bíblia diz que ele era formoso, né? O anjo mais belo que existia no céu. E a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. Então ele conhecia muito bem isso, no sentimento daquele, né, que deseja e deseja e deseja as coisas que ele não pode. E a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu, caiu na terra como um raio. E de um anjo belo se transformou numa criatura horrenda, amaldiçoada por Deus. E ele instigou Adão e Eva da mesma forma como ele agiu contra Deus, né? Então, irmãos, sabe, que você compreenda que as ciladas virão e que você tem que suportar, e você tem que viver, e que você tem que, né, se mostrar ali fiel a Deus, né? Eu sempre falo, Satanás vem com ciladas, com armadilhas, né? E se você cai nessas ciladas e armadilhas, não é ele que pecou, é você que pecou. É você que deixou de cumprir a palavra, é você que deixou de vigiar, é você que deixou de orar, é você que deixou de ser prudente, é você que deixou, né, as coisas de Deus de lado para viver as coisas que são das trevas. É essa a verdade, irmãos. É essa a verdade, sabe? Não adianta você se iludir, né? Não adianta, eu já falei aqui, você achar que você é um super-homem. Muito pelo contrário, porque nós não somos super-homens, nós temos que viver aquilo que Deus falou, né? As orientações que Jesus deixou para que nós possamos vencer, porque se nós seguirmos a palavra de Deus, nós vamos ser vitoriosos sempre. Você vai ser vitorioso sempre. É esta a chave da sua vitória, é esta a chave da sua vida em paz neste mundo, vencedor, como Deus deseja que você seja um vencedor. E deixar lá Satanás caindo na tua frente todas as vezes que se levantar para tentar agir na sua vida, né? E é incrível, irmãos, porque as coisas são tão terríveis que nos últimos anos aí nós temos tido notícias de diversos pastores que se suicidaram, né? Diversos pastores que se suicidaram. E talvez você fale assim, mas pastor, como isso é possível? Não era um homem de Deus? Eu não quero entrar em juízo, em julgamento, porque muitas vezes a gente não conhece as pessoas, a gente não... Felizmente eu não conheço não conheço pessoalmente nenhum que se suicidou, mas com certeza houve uma falha que gerou essa decisão. E eu vou dizer para você que ninguém tem direito de tirar a vida pertence a Deus, e o fim da vida neste mundo, quem determina é Deus. O homem não pode interferir nisso, e muitas vezes o homem interfere. E quando há o suicídio, não há como haver arrependimento. E quando não há arrependimento, há a morte espiritual. Essa é a verdade, sabe, irmãos? Essa é a verdade, e as pessoas acham, né, que muitas vezes o suicídio é a solução de um problema, quando na verdade é a destruição eterna daquilo que Deus gostaria de estabelecer, que Deus estabeleceu para aquela vida. Quando há destruição eterna, não há como consertar mais, irmãos.
né? A Bíblia diz, após a morte, segue-se o juízo de Deus. Após a morte, segue-se o juízo. Então, as nossas esperanças, né? A nossa prova de fé neste mundo, né, em Deus, deve ser exercida enquanto você tem oportunidade. É momento de você realmente compreender isso e você lutar para que isso aconteça na sua vida, porque no dia derradeiro da sua vida, e ninguém sabe aqui o dia da sua morte, né, não haverá mais chance. A Bíblia diz, os mortos não louvam ao Senhor, ou seja, não existe mais oportunidades para as pessoas viverem as coisas que são de Deus, né? Se não houver a vida, as oportunidades que Deus dá. E tem que ser assim, irmão. Sabe por que tem que ser assim? Porque Deus ele prometeu um dia na sua palavra, né, que na volta de Cristo, quando a igreja for arrebatada e quando, né, os mortos ressuscitarem, né, na presença de Deus, aqueles que forem fiéis ao Senhor viverão ao lado de Deus de forma definitiva e terão seus corpos transformados, e a Bíblia diz que lá já não haverá mais chance do homem pecar, não haverá mais chance do coração do homem se corromper, será uma nova vida. Aí você fala assim, pô pastor, mas por que Deus não fez isso lá com Adão e Eva? Por que é diferente? Por que vai ser diferente? Por que Adão e Eva se corrompeu? E por que lá, né, quando o homem for salvo a partir da salvação em Cristo Jesus, né, não haverá mais chance de corrupção? É simples a resposta, irmãos. É simples. Sabe por quê? Quem for salvo provou a sua fé neste mundo. Provou a sua fidelidade neste mundo, suportou as lutas, suportou ali, né, a ação das trevas, suportou ali os seus sentimentos, controlou os seus sentimentos e provou para Deus que no meio da luta, que no meio da tentação, né, serão fiéis a Deus, foram fiéis a Deus, portanto, né, o juízo de Deus já foi estabelecido, houveram as mesmas oportunidades para Adão e Eva e para nós, né, e só que Adão e Eva vivia ao lado de Deus no paraíso, não faltava nada, e nós temos que lutar para provar a nossa fé, e quando nós provarmos a nossa fé, não haverá mais chance, não haverá mais luta para que nós necessitemos provar a nossa fé, porque a nossa fé já foi provada, já foi estabelecida, e na justiça de Deus, Deus não dará outra chance, né, para que Satanás haja. Sabe por quê? A Bíblia diz que Satanás, seus anjos, né, a Bíblia diz que Satanás e seus anjos, mas aqueles que foram condenados serão lançados no lago de fogo e enxofre e serão aprisionados perpetuamente. Perpetuamente. Haverá uma mudança tremenda na humanidade por conta da ação de Deus, do juízo de Deus em todas as causas, ou seja, a perfeição de Deus será estabelecida mais uma vez no homem, né, aprisionando Satanás, seus anjos e mais a corja que foi fiel a Satanás nesse mundo, né, e não haverá mais chance. É como, né, ali, né, a salvação antes de Cristo, né, demonstrada ali através daquela parábola do mendigo Lázaro e do rico. Ambos morreram. O mendigo foi para o seio de Abraão, aguardando ali o Salvador, e o rico foi para o lugar de sofrimento perpétuo já. E a Bíblia diz nessa parábola, né, que o rico olhava para Lázaro no seio de Abraão e pediu para Lázaro: Lázaro,
molha a ponta do teu dedo em água e coloca na minha boca, né? Porque eu estou com uma terrível sede aqui. E ele falou assim: deixa eu voltar, para eu falar para os meus irmãos que é tudo verdade. E ali Abraão falou: não tem jeito. Primeiro que não dá para quem está aqui passar para aí, e não dá para quem está aí passar para cá. E segundo, lá os seus irmãos têm os profetas que falam a verdade, né? Se eles não ouvem os profetas, quanto mais eles acreditarão numa vida que volta para falar alguma coisa. Olha só, irmãos, olha só a sabedoria de Deus, olha só o juízo de Deus estabelecido, olha só aquilo que é imutável. As chances e as oportunidades que nós temos são para hoje, são para hoje, são para hoje. Deus deseja, né, que você tenha uma vida transformada hoje. Deus deseja que você olhe para a palavra de Deus e se esforce, porque na medida em que você se esforça, as coisas vão acontecendo na sua vida, né? Cada ser humano tem uma personalidade, cada ser humano foi criado de uma forma específica, né? Mas cada ser humano, através do poder da palavra de Deus, olhando para Deus, pode mudar sim a sua personalidade, pode mudar sim o jeito, né, que foi estabelecido sobre a sua vida por uma forma da criação. Sim, o homem deve mudar, o homem deve se aperfeiçoar em relação a Deus sempre. Não existe ser humano que não precise se aperfeiçoar em relação a Deus, e nós precisamos trabalhar estas causas na nossa vida, né? Você tem uma personalidade, mas a sua personalidade pode te levar para o inferno, então ela deve ser modificada em determinadas situações, em determinadas partes da sua vida, senão ela vai te levar para o inferno. E tudo é possível àquele que crê, diz a palavra do Senhor. Tudo é possível àquele que crê. E as pessoas às vezes olham para a palavra de Deus e olham uma amplitude mínima, mas eu diria para você que a palavra de Deus tem uma amplitude muito forte, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, né? Aquela palavra maravilhosa que tem na Bíblia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É o apóstolo Paulo falando, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Palavra linda, maravilhosa, né? Só que a pessoa estava usando aquilo para justificar suas atitudes. Então, tipo assim, eu posso fazer tudo, porque Deus me fortalece. Corrompe a palavra, né? Transforma a palavra. Quando na verdade o versículo bíblico, né, na verdade, que Paulo estava tentando dizer, estava mostrando ali para a igreja de Cristo, era que tudo nós podemos, pelo poder de Deus, naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos. Não podemos praticar qualquer atitude, mas nós podemos, sabe? Podemos viver a grandeza de Deus, podemos vencer sempre, podemos derrotar o nosso inimigo sempre, sabe, irmãos? E que você possa compreender, sabe, as tuas necessidades espirituais hoje, para que você possa viver as coisas que são de Deus hoje, para que você possa viver a grandeza do Espírito Santo de Deus hoje. Falar de mudanças, irmãos, nem sempre é fácil. Toda mudança gera medo, às vezes gera conflitos, né? Quantas vezes, né, no trabalho, por exemplo, quantas vezes eu fui promovido no trabalho e toda promoção sempre gerava uma ansiedade, porque coisas novas viriam. Sempre gerava uma ansiedade, porque desafios novos viriam. Sempre gerava algo diferente, porque você naquilo que você faz muito bem, você se acomoda naquilo. Não no sentido negativo, né? Existe um conforto, né?
um conforto, não no sentido negativo, um conforto naquilo que você praticava, e de repente você é promovido, novos desafios, novas responsabilidades vêm, e você é obrigado o quê? A trabalhar todas elas, se adaptar a elas, para que você possa o quê? Se mostrar competente também naqueles novos desafios, né, que vêm à sua frente. E é assim a nossa vida, irmãos. Mude aquilo que você tem que mudar. Tá? Nunca diga uma palavra terrível que as pessoas, né, muitas vezes dizem: eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Se existem defeitos na sua vida, esses defeitos têm que ser consertados. É uma palavra demoníaca. Eu sou assim mesmo. Você nunca é assim mesmo. Você deve ser a imagem e semelhança de Deus, conforme Deus disse quando criou o homem. Quando ele falou ali numa grande conferência espiritual com Jesus, o Espírito Santo, quando ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus determinou a criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós temos que ter o caráter de Cristo, nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Se você precisa mudar toda a sua vida para que isso aconteça, faça. Se você precisar mudar o seu jeitão, faça. Se você precisar, né, mudar a sua personalidade, faça. Sabe por quê? Se você não fizer, você vai para o inferno. Se a tua personalidade te leva a pecar, você vai para o inferno. E Deus não te criou para você ir para o inferno. Deus te criou para você viver perpetuamente ao lado dele. Foi para isso que Deus te criou, para você viver perpetuamente ao lado dele. Entenda que um dia a sua vida neste mundo vai acabar. Não por sua vontade, mas pela vontade de Deus. E ali você dará conta de tudo aquilo que Deus te falou. E você cumpriu ou não cumpriu? A verdade é essa, irmãos. A verdade é essa, né? Nós poderíamos estar falando aqui, né, de coisas muito boas. Irmãos, é incrível. Faz 2 domingos já que eu preparo uma palavra, escrevo a palavra, né? Escrevo a palavra no meu coração. Porque eu não escrevo manuscritamente, né? Escrevo a palavra no meu coração, olho a palavra, oro a Deus e falo: é esta palavra, Senhor. E aí eu vou revisar a palavra no sábado, vou olhar lá os textos bíblicos no sábado, e ali é como se o Espírito Santo de Deus dissesse assim: não é essa palavra. E ali Deus mostra outra palavra. A igreja de Cristo é isso, irmãos. Não são, obviamente, os bancos vazios que nós vemos aqui, mas a igreja de Cristo deveria ser pessoas entendendo que a salvação, né, é o alvo de Deus para as nossas vidas. Entendendo que se nós não mudarmos, nós não vamos atingir o plano de Deus, e vai acontecer com as nossas vidas exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Conheciam Deus, falavam com Deus todos os dias. A Bíblia diz que Deus falava com o homem todos os dias. Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Aconteceu com as pessoas que ficaram fora da arca de Noé. Sabe, irmãos, a igreja de Cristo, ela foi estabelecida para viver as coisas de Cristo, e não para ficar titubeando para lá e para cá, duvidando das coisas que são de Deus, sabe? E deixando de lado
deixando de lado a própria palavra do Senhor. Você não pode viver esta cilada. Você não pode viver esta cilada. Ou seja, transformar a sua vida num sepulcro espiritual, por conta das suas próprias atitudes, por conta da sua personalidade, por conta dos seus sentimentos que naufragam a sua vida algumas vezes, né? Para nós irmos mais rápido, né, irmãos? Quando o Senhor fala assim, né, que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, o salmista ele fala uma palavra profética, poderosíssima, quando ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Você compreendeu aquilo que o salmista disse aqui? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? É você. É você. E existe um rio, e esse rio é Jesus, que alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Deus está no meio da sua cidade. Quem é a cidade de Deus? É você. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Por quê? Porque você buscou o Senhor, transformou o Senhor no seu refúgio. Você jamais será abalado. Eu volto a dizer para você, as trevas não prevalecem contra a sua vida. As trevas não podem prevalecer sobre a sua vida. Ela não tem autoridade para prevalecer. A palavra de Deus te garante isso. E se a palavra de Deus te garante isso, quem vai contradizer a palavra do Senhor? Quem vai contradizer aquilo que Deus disse? É a palavra de Deus que te garante isso. As trevas não podem prevalecer sobre a sua vida, porque Jesus faz parte da sua vida. Você não será abalado jamais, por conta daquilo que é Deus em você, neste mundo, né? Quando o homem pecou, quando Adão e Eva eles pecaram, Deus prometeu Jesus, né? Deus olhou para o homem e olhou para a serpente e prometeu Jesus, para que os planos de Deus pudessem ser efetivados na nossa vida. Então Jesus faz parte da sua vida, Ele tem que fazer parte da sua vida, para que você possa ter direito à restituição daquilo que o homem perdeu quando pecou. É necessário Jesus. Deus profetizou Jesus, que levantaria da geração da mulher, pisaria a cabeça da serpente, e ela lhe morderia o calcanhar. Jesus foi ferido, mas ele pisou a cabeça da serpente. Jesus foi ferido, mas ele foi ferido para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. A própria palavra de Deus, Isaías, profetizando 700 anos antes de Jesus nascer, né, ele dizendo, né, pelas feridas do Senhor nós fomos sarados. Pelas feridas do Senhor, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Esta é a obra de Jesus, e Jesus faz parte da sua vida. E aí vem o Senhor Deus. Por isso que eu falo que esse salmo é um salmo de batalha espiritual.
É para você lembrar o diabo, sim. É para você lembrar o diabo, sim, que o diabo, que ele não tem autoridade sobre a sua vida. É para você lembrar o diabo, né, que Jesus faz parte da sua vida. E aí Deus mostra o poder dele, dizendo: bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Segunda vez que Deus fala neste salmo. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Terceira vez. Existe uma palavra no livro de Isaías também, onde o Senhor fala assim, que ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. E aqui o Senhor fala, ele quebra o arco e despedaça a lança. O Senhor vem com poder libertador. Ele tem autoridade para quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro, para arrancar as vidas das prisões. E não é uma prisão, né, igual a que você conhece desse mundo, é uma prisão espiritual. Se você está aprisionado espiritualmente, Deus vem com poder hoje para te libertar. Porque ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro para que você não possa ser aprisionado novamente. O Senhor tem esse poder, irmãos, para tirar da sua vida a opressão, a angústia, a tristeza, a dor. O Senhor tem esse poder para vir te libertar hoje, para arrancar da sua história uma sentença escrita pelo diabo. Talvez o diabo tenha escrito uma história para você e contado essa história para você, e talvez você esteja com medo de viver essa história escrita pelo diabo, mas eu vou dizer para você, né, que quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você virou uma nova criatura, As coisas que são deste mundo, as coisas passadas, já não fazem mais parte da sua vida, e Deus escreve uma nova história. E Deus escreve uma nova história, assim como Deus escreveu uma nova história para aquela prostituta Raabe, para os filhos de Corá, um homem, né, amaldiçoado e destruído por Deus do deserto. Deus escreve uma nova história. Então comece a viver essa história hoje. Comece a viver a história que Deus escreveu para você. E deixe a história escrita pelo diabo, né, para o diabo engolir, né, e para ele ficar furioso com você, né. Eu sempre falo também, né, que as pessoas às vezes têm mais medo do diabo do que de Deus, né. E as pessoas têm tanto medo, mas têm tanto medo das trevas, né, que muitas vezes deixam de fazer as coisas que são de Deus porque tem medo das trevas, né? Deixam de fazer as coisas que são de Deus porque tem medo das trevas, quando na verdade, né, deveriam se sentir satisfeitos, né? Satisfeitos se o diabo estiver furioso com você. E eu vou dizer mais uma vez para você, se o diabo não está furioso com você, você tem um grande problema espiritual com a sua vida. Se ele não está furioso com você, ele está contente com você, né? Se ele está contente com você, o que está acontecendo com você? Está entristecendo Deus, né? O diabo tem que estar sempre furioso conosco. Sabe por quê? Você não dá ouvido para ele, você não cai na cilada dele, né? Você despreza ele.
você pisa na cabeça dele. Ele tem que estar furioso. Se não está acontecendo isso, irmãos, você está de beijinho com ele lá, mãozinha dada com ele lá. Compreenda isso. Ele não tem autoridade sobre você. Ele não pode contra a tua vida. Ele não pode te tocar, porque Deus está contigo. Simplesmente porque Deus está contigo. Não é porque você é um super-homem, não. Porque Deus está contigo e você é fiel a Deus. E você se usa da palavra de Deus para vencer. É por isso que você é vencedor. É por isso que a igreja de Cristo é vencedora. E é por isso, irmãos, sabe, que Deus tanto fala para que nós tenhamos fé nele. E fé na palavra. E fé na palavra. Acredite que o teu inimigo, quando vem para te atacar, Deus pega o arco dele e quebra. E Deus despedaça a lança dele, para que ele não possa agir sobre a sua vida, para a glória do santo nome do Senhor. Esta é a verdade. Viva a verdade. Esta é a verdade da palavra. Esta é a verdade escrita neste salmo. E esta é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, se essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, vamos vivê-la. Vamos vivê-la e vamos vivê-la para que nós sejamos abençoados e para que nós alcancemos a salvação que tanto Deus deseja entregar para nós. Que tanto Deus deseja entregar para nós. É isso que Deus quer para mim e para você. Feche seus olhos, eu vou orar por você agora. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labassuri, Andaricanda, Labaxéia, Serebicandalás. Senhor Deus, forte e tremendo, Senhor. Senhor Deus, forte, Senhor da glória, Pai, que estabelece todas as coisas, meu Senhor. Senhor Deus, Pai, que trouxe essas vidas aqui à Tua presença agora, Senhor. Senhor Deus, que trouxe este povo, Senhor, de toda a terra, Pai, para mais uma vez, Senhor, aprenderem de Ti, Senhor, e viverem a grandeza do Teu Espírito Santo, Senhor. Tu és forte e poderoso, Labassub, Andaricanda, Labaxéia, Serebicanda, Laias. Tu és tremendo, Senhor. Tu és a alegria das nações, Senhor. Tu és a força e o poder, Senhor. Tu és, Senhor da glória, Pai, o nosso sustento, a nossa paz, Senhor. Vem sobre o Teu povo, Altíssimo, e revela-te agora com grande poder, Senhor. Arranca das vidas, Senhor, de toda a terra, Pai. Arranca, eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor, todo resquício do velho homem, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, destrói agora, Senhor, de toda a terra, Pai, todo resquício daquele, Senhor da glória, que já foi, Senhor, de toda a terra, sepultado, Senhor da glória, no batismo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Oh Deus dos exércitos, Pai, traz, Senhor, à tona, Senhor, as virtudes daqueles que te servem, Senhor. Faz, Senhor da glória, brotar um ramo novo, Senhor. Um ramo, Senhor, de virtudes do Teu Espírito Santo. Um ramo, Senhor da glória, Pai. Oh Deus Santo e poderoso, segundo o Senhor da glória, Pai, o Teu desejo, segundo o Teu poder, Senhor. Tu podes, Senhor, transformar qualquer vida, Senhor. Tu podes, Senhor, resolver qualquer situação, Senhor. Tu podes, Senhor, arrancar qualquer sentença que foi lançada por, Senhor da glória, herança hereditária, Senhor. Tu podes anular a voz do Pai dada ao Filho, Senhor. Tu podes anular a voz do avô, Senhor, dada ao neto, Senhor da glória, Pai. Tu podes, Senhor da glória, Pai, determinar, Senhor da glória, Pai, determinar, Senhor, uma palavra de bênção, Senhor.
para estas vidas que me ouvem agora, Senhor. Filho de Deus, Filho de Deus, em teu nome, Senhor, eu vou contra agora, Senhor da glória, para derrubar e destruir, Senhor Deus, toda a sentença maldita lançada sobre as vidas que me ouvem agora, Senhor. Eu vou, Senhor da glória, em teu nome, Jesus de Nazaré, Pai, romper as cadeias, Senhor. Eu vou, Senhor da glória, Pai, determinar agora que fuja destas vidas agora, meu Senhor, toda a opressão, toda a tristeza, toda a dor, toda a angústia, que fuja agora, eu determino e ordeno, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que haja liberdade, meu Senhor, porque o teu povo é livre, Senhor da glória, Pai, porque, Senhor, o Filho já nos libertou, Senhor da glória, conforme diz a tua palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então somos livres, Senhor. Livres, Senhor, da maldição. Somos livres, Senhor, da tristeza. Somos livres, Senhor, da glória, da opressão. Somos livres da depressão, Senhor. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Obra maldita de Satanás. Cai por terra agora. Força das trevas. Cai por terra agora em nome de Jesus. Para que haja vida e vida em abundância, Senhor. Ricandalabassurianda, Ricalabanaia, Seremicandalabacheia, Seremicandaloberesh, Xereberahachara, Ricachachobicalabacheias, Rimirirabacheira, Badaronda, Lamanana, Labalabalabacheia, Seremicandoloberesh, Treberibahania, Filho de Deus, tu és o Senhor, Pai. Tu és o Senhor deste lugar, Senhor. Tu és o dono das nossas vidas, Senhor. Tu és o dono, Senhor, da glória, Pai. Tu és o dono, Senhor. E o dono comanda. O dono, Senhor, da glória estabelece. O dono, Senhor, da glória, Pai, cuida. O dono, Senhor, de toda a terra, Pai, determina, Senhor, da glória, Pai. Então determina poder agora, Senhor. Determina poder sobre estas vidas, Senhor. Sopra, meu Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor. Sopra, meu Deus e Senhor, nos corações, na mente, Senhor, algo novo, Senhor. Da vida, Senhor, aonde já há vida, Senhor, da glória. Vivifica, Senhor, a tua igreja. Vivifica este povo, Senhor. Vivifica com teu poder, Senhor. Porque tu és Deus, Sericalabacheias, Ribirigandarabacheias. Tu és Deus, Senhor, mais forte, Senhor, mais forte do que as trevas. Tu és Deus, Senhor, mais forte do que qualquer força que existe, Senhor da glória, Pai. Tu és sim, Senhor, forte e poderoso, Senhor. Tu és forte e poderoso, Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, oh Deus, opera, Senhor, Senhor da glória, Pai, destruindo o mal, Senhor da glória, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para mais uma vez abençoar, Senhor, para a glória do Deus vivo, para a glória do Deus vivo, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Labarraia, Serebicanda, Labacheia, Serebicandalas, Serebalabalabacheia, Surianda, Ricanda, Labalabalabacheia, Declarecha, Labanaia, Labalabalabacheia. Oricaya Sorebicanda Labalabalabacheia, Surianda Labalabalabacheia. Oh Deus, Todo-Poderoso, mais algum nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
Jesus é grandioso, tudo Ele pode, confiando em Ti, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos não, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Grande é o nosso Deus, grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Labarraia serebicanda, labassurianda, licanda, labalabalabalabalabash. Deus tem uma palavra por irmão Luiz Carlos. Irmão Luiz Carlos, Deus me fala assim, de forma enfática, que mais uma vez o Senhor vem para mudar a tua história. O Senhor Deus, Ele vem para trazer libertação e poder sobre a sua vida, e a tua história vai mudar, e você vai viver o grande sacerdócio de Deus na sua casa. Se levante para aquilo que Deus tem para a tua vida, se levante para aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, porque Deus não estabeleceu coisas pequenas, mas coisas grandes. Deus não estabeleceu a prisão, mas Deus estabeleceu a liberdade. Então recebe o poder de Deus aí aonde você está, na unção do Espírito Santo de Deus, porque Deus arranca o cativeiro para pôr em liberdade a tua vida nesta manhã, para que você viva uma nova história, para que você viva algo novo na tua vida, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia, Deus seja louvado. Maneide, Deus coloca sobre a sua vida um bálsamo novo hoje. Deus coloca sobre a sua vida uma nova esperança hoje. Deus arranca a tristeza com a sua mão forte, porque Ele visita o teu coração. Ele visita o teu coração. Ele visita o teu coração para tirar a tristeza profunda, para que a irmã viva a alegria do Espírito Santo de Deus, para que você viva a alegria do Espírito Santo de Deus. Alabassubia raia serebicanda, rica laba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 cheia serebicanda, alabachurianda, tremerele xarabarra serebicanda, labalabalabalabalabalabas. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Labassub anda e canta labacheias, aí alabarraia serebicanda labarrou de canda e a seis. Aleluia, Deus seja louvado, aleluia.